Taiwan tem um governo democraticamente eleito, uma economia forte e o seu próprio exército. No entanto, embora tenha todos os sinais de um Estado típico, há discordância sobre o que Taiwan realmente é. A China vê Taiwan como uma província separatista e prometeu um dia retomá-la, enquanto os líderes de Taiwan dizem que é soberana, independentemente de declararem oficialmente a independência. Por causa da disputa, apenas 15 Estados, principalmente os mais pequenos, reconhecem Taiwan. Mas como Taiwan chegou a esse ponto? Durante o século XVII, Taiwan foi brevemente colonizada pelos holandeses, mas nos 2 séculos seguintes fez parte do Império Chinês. Em 1895, o Japão assumiu a ilha que governou por 50 anos. O Japão renunciou ao controle de Taiwan, devolvendo-a à China após a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, a Guerra Civil da China entre o governo comunista e o governo nacionalista terminou. O então líder Chiang Kai-shek perdeu para o exército comunista de Mao Zedong e mudou-se com o governo nacionalista as suas tropas e apoiantes para Taiwan. A ilha foi governada independentemente da China desde então. Durante a governação de Taiwan por Chiang, ele alegou que a autoridade do seu governo se estendia a toda a China que ele queria retomar. Daí o nome oficial de Taiwan, República da China. Muitos países ocidentais, assim como as Nações Unidas, reconheceram o governo de Chiang como a autoridade legítima da China até a década de 1970, quando mudaram o seu reconhecimento para a República Popular da China, governada pelo Partido Comunista. O governo de Xian governou Taiwan sobre uma controversa lei conjugal. Após a morte de Chiang, o seu filho, Chiang Ching-kuo, tomou medidas para democratizar o governo. As políticas democráticas continuaram a fortalecer sobre o presidente Lee Teng-hui, que abriu o caminho para as eleições diretas. As primeiras eleições legislativas livres ocorreram em 1992 e as primeiras eleições presidenciais em 1996. Eventualmente, a ilha elegeu o seu primeiro presidente, que não era do Partido Nacionalista dominante Chiang, também conhecido por Kuomintang. Chen Shui-bian, do Partido Democrático Progressista, assumiu o poder em 2000, alarmando a China com as suas declarações de apoio à independência. Depois de assumir o cargo, Chen disse que não declararia a independência enquanto a China não atacasse. A China aprovou uma lei em 2005, permitindo o uso da força contra Taiwan se declarasse a independência. Pequim propôs uma fórmula de um país, 2 sistemas para Taiwan, a mesma política usada em Hong Kong. Os líderes de Taiwan rejeitam a estrutura e a proposta tornou-se mais impopular desde a repressão da China às liberdades em Hong Kong. A maioria dos taiwaneses apoia o status quo, com outro quarto apoiando o status quo, mas também movendo-se em direção à independência, e apenas um pequeno número favorece a independência imediata ou unificação com a China. Os Estados Unidos desempenharam um grande papel na política de Taiwan. As relações diplomáticas formais terminaram em 1979, quando os Estados Unidos reconheceram a República Popular da China. No entanto, os Estados Unidos continuam a fornecer armas defensivas a Taiwan. Até que ponto Washington iria para defender Taiwan contra a China? Não está claro. Apesar das tensões de décadas entre a China e Taiwan, os 2 lados tomaram medidas para melhorar os laços. Em 1987, Taiwan começou a permitir que os residentes viajassem para o continente. Em 1993, realizaram as suas primeiras conversações diretas. Em 2010, Pequim e Taipei assinaram um acordo de livre comércio. Alguns moradores de Taiwan temem que os laços económicos aumentem a influência da China sobre a ilha, enquanto outros acreditam que isso promoverá a paz. As tensões diminuíram um pouco quando o partido Kuomintang de Taiwan retomou o poder no final dos anos 2000, mas a eleição em 2016 da candidata pró-independência do Partido Democrático Progressista Tsai Ing-wen, com um recorde de 8,2 milhões de votos, foi vista como uma repreensão à China. Desde a sua reeleição, a China tomou ações cada vez mais agressivas contra Taiwan, incluindo aviões de combate voando regularmente perto da ilha. Ao longo das décadas, os residentes de Taiwan passaram a considerar-se mais taiwaneses do que chineses. Há quase 30 anos,
menos de um quarto se identificava assim.